No 10º signo de Capricórnio, né? Então, aqui a gente deve confiar, mesmo quando não é fácil, mesmo quando todas as coisas parecem estar fora da nossa questão de entendimento. A questão mais difícil que a gente vê no mundo, tudo é controlado por Eterno e sempre deve ser entendido como uma missão. Devemos romper exatamente algumas regras para isso acontecer. A parte aqui, dentro desse 10º mês e desse 10º Masal, é deixar de se preocupar com o futuro. Então, não é uma questão para o cabalista deixar de ter emuná e ficar preocupado com o que vai acontecer lá na frente. O que tem que acontecer, irá acontecer. O que é necessário para o conserto do nosso Masal, isso irá acontecer. Então, não se apoiar, né, no mundo físico, em nada, nem 99%, nem 1%, em nada. Apoiar-se somente no mundo espiritual. E isso tem que se ter um emuná muito forte. Reconhecer que tudo vem de Hashem, o bem e o mal. Quando você não reconhece isso, então você não reconhece o Shema de Israel e você acha que existem outras forças que podem tomar decisão além dele. Expressar as emoções. Muitas vezes as pessoas estão estudando a Kabbalah, muitas vezes elas têm coisas importantes acontecendo dentro da vida dela e ela não compartilha com o grupo. Ela não fala o que está acontecendo, ela não fala se as coisas estão caminhando bem, elas não falam se elas estão em paz, elas não dão o Edut, o Ed, o testemunho para Hashem. Isso é muito ruim, não é pouco ruim, é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque você não compartilha com a luz, com os outros, com o seu irmão, aquilo que está acontecendo de bom com você. Expressar essas emoções é importante, né? E essas emoções também que nós usamos são as ferramentas dentro de todos os propósitos que nós temos. Tudo é feito à base de emoções. E essa é aqui a questão desse Masal. Quando nós chegamos então aqui em Aquário, que é o 11º mês, e cada uma dessas tribos, né, cada um dessas questões, desses meses que a gente vai estudar futuramente, é uma tribo. A gente usa o nome de signo porque é mais fácil. Se a gente botar o nome de Ruben, Shimeon e etc., fica mais difícil para entender. A gente usa os nomes dos signos. Mas preste atenção. Então agora a gente chega aqui em Aquário e descobrimos agora esse 11º dia de Nissan, que corresponde ao 11º mês de Nissan, que a paz mundial começa como nós tratamos as pessoas, ou seja, tratar todos com dignidade e também com o nosso trabalho interno, que tudo depende de nós. Se nós alimentamos o mundo espiritual negativo, ou seja, nos iramos, brigamos, ainda que aquela questão só esteja envolvendo eu e outras pessoas e uma outra pessoa, aquela energia em si, ela vai ser passada para frente e aí nós vamos ter ali o começo de uma próxima etapa em um outro ser humano e assim sucessivamente, até que eu castre isso dentro da minha vida, ou seja, essa guerra com o outro, essa briga com o outro, porque sempre vai ser a questão do chamar. Se alguém me fere intelectualmente, espiritualmente, etc., eu deixo na mão do Eterno. Então, se eu deixo na mão do Eterno, eu tenho total emuná, tenho total certeza de que o Eterno vai resolver. Quando eu pego as minhas armas e vou contra, então eu já não coloquei o Eterno acima daquilo ali. Então,
crer no eterno é deixar que totalmente tudo esteja nas mãos dele. Então, também pedir que, como a gente falou anteriormente, os sentimentos eles sejam imbuídos, eles sejam fortalecidos e eles sejam sempre nas questões mais profundas de entender essa força do amor, essa força da paz, tirando todos os resquícios espirituais negativos, deixando eles sempre adormecidos. Entendendo que todas as almas vão ter que chegar a Kabbalah, entendendo que eu não posso atrapalhar o estudo de outras pessoas, eu mesmo eu não posso, por exemplo, uma pessoa, vamos lá, que eu não goste, que eu não, minha alma não se dê bem com essa pessoa, eu não posso impedir essa pessoa de chegar comigo e estudar comigo, eu não posso, porque eu tenho que amar todas as pessoas. E se essa pessoa fez alguma coisa ruim com você, eu não posso. Eu não posso impedir essa pessoa de estudar Kabbalah, não posso estar numa sala de aula ou num Beit Midrash e tá ali, chegar uma pessoa que eu não gosto, tá dando aula, não vou dar mais aula porque você chegou, não vou mais ensinar a Torá, não vou fazer mais parte desse grupo porque tal fulano tá aqui. Porque isso é egocentrismo. Isso é eu falar que, olha, se tal situação acontecer, então eu não fico mais nessa sala de aula, não fico mais nesse grupo, porque aqui tem uma coisa que o meu ego não permite, e aí a pessoa está agindo de uma forma egoísta e indo contra questões da Kabbalah. Ou seja, a Kabbalah que tem nela ainda não chegou no nível que ela saiba que o desejo que foi despertado naquela pessoa vem de Hashem e que ela não pode impedir isso de acontecer. Então, muitas vezes dentro da própria Torá, a gente deve entender que tudo vem de Hashem e que a gente deve sempre ser a favor de que a Kabbalah, de que esses níveis espirituais sejam ensinados para outra pessoa. Não crê aqui que você seja o único. Ou seja, todas as pessoas vão participar. Não crê que você é melhor que o pior pecador. Não crê nunca isso. Ser um jogador em equipe, estar sempre em equipe, nós temos que ser uma equipe. Praticar compaixão, ter compaixão das pessoas, independente de quem seja, né? Transformar o ego em humildade. Ou seja, o que é o ego? Exatamente aquela parte que proíbe que outra pessoa estude a Kabbalah, a parte que eu acho que eu sou mais importante que a pessoa, a parte que está lá dentro de mim ainda com esses pequenos detalhes que são, parecem ser tão absurdos, mas que estão lá dentro de mim e eles fazem parte desse mecanismo, então, que formam o meu ser. Então, esse é o ego que nós temos que tratar, né? Se nós queremos mudar o mundo, se desejamos realmente um mundo melhor, nós temos que começar por nós mesmos. Nós somos a primeira peça desse quesito de encontrar a forma de mudar isso. É lógico que tudo isso a gente tem que pedir a Hashem uma direção e ir em frente. Se assim a pessoa deseja seguir a Torá e enxergar a verdadeira Kabbalah. Se não, então a pessoa deve ir atrás dos seus próprios instintos. Então, em 3 de abril de 2023, a gente chega finalmente ao mês de peixes. E aqui você deve ser feliz, não se preocupe com nada. Então, você deve ser um líder para o bem. Você deve iniciar sempre as ações, sempre se colocar na frente. Manter um equilíbrio entre a lógica e a emoção. E a gente, logo vai falar dessas questões. Manejar, né, com precisão
com certeza, sempre agindo de forma que você possa ter a plena consciência que está fazendo tudo por amor. Não haverá nada que vai fazer você se arrepender dos seus atos. E sempre se esforçar no estudo da Torá, para ajudar o próximo, um esforço extra. Não é só quando você tem vontade, não é só quando você quer, é quando você não quer, é quando você não deseja estudar a Torá que você deve então saber que aquele ponto é que você tem que vencer. Sentir que as outras pessoas também têm dor, que as outras pessoas também sentem, que não é só você que sente, né? Que não é só você. E você deve repetir para você que você não é uma vítima. Você é um réu que sofre os juízos, as sentenças divinas, em questões positivas ou negativas, relativas a você mesmo. Então você repete para você: eu não sou uma vítima. Ninguém me feriu, ninguém fez isso ou aquilo comigo, mas tudo aconteceu exatamente para que eu pudesse avançar dentro de um nível maior. Então é assim que a gente deve perceber as coisas. Então, se você começa a mudar esses passos e percebe que você não é vítima e que você podia ser e será sempre uma pessoa grande dentro desses conceitos, sabendo que tudo vem da mão de Hashem.